Porque o Brasil virou o paraíso de 88 facções criminosas. Eu vou te contar toda a verdade. O Comando Vermelho foi a primeira facção brasileira e nasceu no Rio de Janeiro. Foi o CV que deu origem às demais facções posteriores. Tá vendo a barricada ali? A rua tá fechada, ó. O CV serviu de mola propulsora para o crime organizado. Você vai saber como tudo começou. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, dentro do presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, onde brotou a primeira facção criminosa do Brasil, o Comando Vermelho. Você vai saber toda a história do início do terror em nosso país. Olha, pessoal, o Comando Vermelho é a primeira facção criminosa do Brasil e para você entender o motivo que ela surgiu, temos que relembrar o momento histórico daquela época. Presta atenção no meu relato para você entender por que o Brasil virou o paraíso das facções criminosas. O período em que a ditadura militar governou o Brasil foi de 1964 a 1985. Guarda bem esse período. Essa informação ela é muito importante, pois você vai entender o momento histórico daquela época. A Ilha Grande é a maior ilha de Angra dos Reis e sempre foi um belíssimo destino turístico que fica a mais ou menos 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, a Ilha Grande era usada na época do Império para isolar pessoas com doenças contagiosas, principalmente a hanseníase. Mas na época do imperador Pedro II, foi construindo, vai vendo, um grande presídio de nome Cândido Mendes, que ficou pronto em 1886 e que funcionou até 1993. Aqui aconteceram histórias incríveis. Histórias de torturas, espancamentos, mortes, assassinatos, rebeliões e fugas espetaculares. Muitas histórias conhecidas e muitas que jamais vão ser contadas. Um fato histórico aconteceu em 1936, onde o escritor Graciliano Ramos foi preso lá na penitenciária da Ilha Grande por seu envolvimento político com a intentona comunista de 1935, vai vendo. Foi lá, aliás, que o romancista e cronista alagoano começou a rascunhar o livro Memórias do Cárcere, que depois veio a chegar a virar filme nos cinemas. Vamos lá, décadas se passaram e o presídio Cândido Mendes, lá na Ilha Grande, começou a receber presos comuns e passou em dado momento também. Olha o que aconteceu, esse é o fato determinante, essa é a virada de chave. Então você tinha presos comuns lá na Ilha Grande e de uma hora para outra, a ditadura militar resolveu mandar para lá presos políticos e militantes de partidos de esquerda, enquadrados naquela época pelas leis de segurança nacional, lá na época da ditadura militar. Ou seja, de uma hora para outra, o complexo penitenciário da Ilha Grande passou a receber presos políticos, como os membros da Aliança Libertadora Nacional, o famoso ALN. A ideia era isolar os presos políticos e dificultar as visitas, e por isso eles passaram a ser levados para o complexo prisional de Ilha Grande, que era realmente bastante grande. Mas esse foi um grave erro que provocou consequências trágicas que têm reflexões até os dias de hoje no Brasil. Esse complexo de cadeias foi considerado um dos piores do mundo. Se o capitão, o diretor dessa casa me chamar para me levar, para querer me dar pau, vou ser franco. Vou sair agredindo todo mundo, tem uma coisa. As condições de sobrevivência carcerária eram precárias. Muitos presos morreram com doenças não tratadas. Os presos alegam que falta material de limpeza e que a qualidade dos alimentos trazidos para cá é muito ruim. Outra queixa dos presos: a violência de grande parte dos 40 guardas que fazem a segurança do presídio. A maioria dos presidiários não quis falar, alegando medo de castigos. E os que falaram preferiram não aparecer.
Aqui entre nós aqui, a gente vive a cada instante sofrendo uma agonia, um massacre, uma opressão. Então a gente está sendo baleado no meio do pátio aí, baleado no meio do pátio, baleado no meio da cidade. O isolamento está lá com a maior barbaridade que tem que ver. A sujeira aí é incomum, isso é que tem que ser filmado e a sociedade saber disso. Os criminosos mais perigosos do Rio ficavam detidos no presídio Cândido Mendes, vestidos como mendigos e tinham que brigar por um prato de comida ou brigar por um banho de chuveiro. Era comum presidiários doentes de cólera e febre tifoide, sem nenhum tipo de tratamento, e é por isso que muitos presos faleciam lá na Ilha Grande. As condições precárias no Instituto Penal Cândido Mendes, também conhecido como Caldeirão do Inferno e também era conhecido como Caldeirão do Diabo, fizeram com que os presos começassem a se organizar para acabar com a situação que eles estavam vivendo no cárcere. Veja que as condições dessa cadeia eram péssimas e de uma hora para outra, a mistura de presos de diferentes origens, pois assassinos, furtadores, ladrões de carro, estelionatários, estupradores, passaram a ter contato com os chamados presos políticos, ilustres opositores da ditadura vigente. Olha, é importante você entender que eram mundos completamente diferentes. De um lado, nós tínhamos bandidos com baixa escolaridade que cometiam crimes nas ruas. E do outro lado, nós tínhamos presos políticos com boa formação escolar e cultural e que foram detidos por causa de ideologia política contrária à dos militares. Essa mistura teve os ingredientes necessários para a fermentação logo adiante da primeira facção criminosa no Brasil. Historiadores dizem que a intenção dos militares na ditadura era misturar presos políticos com bandidos de rua nas mesmas celas para fazer parecer que não havia presos políticos no Brasil. Mas o tempo mostrou que o efeito foi o contrário, infelizmente. Os presos comuns passaram a se organizar coletivamente, inspirados pela disciplina e pelas estratégias dos presos políticos. Assim, começaram a reivindicar direitos básicos e melhores condições de vida dentro do presídio da Ilha Grande. Essas duas categorias, vivendo no mesmo espaço e sob a égide da ditadura, se uniram. Olha que curioso, houve o quê? Uma junção com o intuito, inicialmente, deles sobreviverem dentro daquele sistema carcerário precário. Com isso, ao final da década de 60, vai vendo, foi criado dentro do Instituto Penal da Ilha Grande uma organização chamada de Falange Vermelha, mas com cunho eminentemente político. Olha, é importante esclarecer que a Falange Vermelha nunca chegou a ser uma facção criminosa. Na verdade, ela pode ser considerada como o primeiro grupo pré-faccional. Olha que curioso. Em outras palavras, podemos dizer que a Falange Vermelha foi um embrião das primeiras facções criminosas e organizadas no Brasil. A Falange Vermelha passou a agir de forma organizada dentro do presídio e, com o tempo, foi angariando a confiança de outros detentos preocupados, num primeiro momento, em não serem vítimas de tortura e até mortes pela polícia. Mas os anos se passaram e o fundo ideológico da Falange Vermelha foi ficando para segundo ou terceiro plano, e foi assim que esse grupo, percebendo a sua força, passou a agir com uma organização criminosa. O Comando Vermelho, guarda bem essa data, foi criado em 17 de setembro de 1979 e rapidamente se espalhou para fora da prisão, chegando às comunidades carentes do Rio. O líder e um dos fundadores do CV foi o criminoso de alta periculosidade de nome William da Silva Lima, e ele era muito conhecido pela alcunha de O Professor. Ele chegou ao Instituto Penal Cândido Mendes em 1971. No presídio, William, ou o Professor, destacou-se por representar os presos, escrevendo petições e cartas para as autoridades. O professor
ele se portava como um representante dos outros presos e era o grande responsável por falar de forma oficial com as autoridades do presídio. Ou seja, esse criminoso, o professor, passou a ter uma voz de comando e uma respeitabilidade entre os demais presos lá da Ilha Grande. Ele foi condenado, só para você ter uma noção, por crimes por assalto, assalto a banco, extorsão mediante sequestro, e as suas penas somaram mais ou menos 95 anos de prisão. Ele cumpriu mais de 30 anos em regime fechado e depois foi solto. Outro fundador do Comando Vermelho foi o criminoso José Carlos dos Reis Ensina, o famoso Escadinha. Ele entrou no mundo do crime ainda jovem. Aos 19 anos, Escadinha foi preso por porte ilegal de arma e, posteriormente, preso também por tráfico de drogas. Para completar o trio de ferro que fundou o Comando Vermelho, precisamos falar de Rogério Lengruber, o vulgo Bagulhão. Ele foi um dos maiores assaltantes de banco da época e acabou preso em 1972 e levado para onde? Levado para o presídio da Ilha Grande. Em 1980, o Bagulhão fugiu do presídio, mas foi recapturado em várias ocasiões. Rogério Lengruber, ou o Bagulhão, passou boa parte da sua vida no cárcere e faleceu em 1992 por complicações de saúde. Bom, você acaba de conhecer o trio de ferro que fundou o Comando Vermelho em 1979. Foram eles que deram o pontapé inicial para a primeira facção criminosa do Brasil. Logo após a fundação do CV, marginais do lado de fora da cadeia passaram a ser recrutados para a facção CV. Os membros que não estavam presos foram encarregados de fornecer dinheiro para aqueles que estavam na cadeia através de atividades criminosas, como assalto a banco, que naquela época era muito comum. E aí, essa interação entre o preso de fora e entre o preso de dentro conseguiu inicialmente financiar tentativas de fuga. Olha, deu para você perceber a virada de chave que aconteceu lá no Rio. A luta por justiça social, que era a base da Falange Vermelha, que antes buscava o diálogo, passou a se organizar pela via armada e criminosa, e nesse contexto, os presos políticos se afastaram dessa nova direção, pois eles não queriam fazer parte do Comando Vermelho. A facção Comando Vermelho estabeleceu um código de conduta e criou mecanismos de financiamento coletivo como a famigerada caixinha, ou seja, parte do lucro com roubos deveria ser destinado para custear a liberdade dos companheiros que estavam presos. O Comando Vermelho logo se profissionalizou no assalto a banco e sequestros de empresários e personalidades, especialidade dos seus mentores, que foram os presos políticos. Mas esse tipo de atividade criminosa foi diminuindo ao longo dos anos, migrando, sabe para onde? Para o narcotráfico e também para o roubo de carga. Mas nesse momento histórico do Comando Vermelho, dois objetivos principais foram estabelecidos. O primeiro, é claro, era ganhar dinheiro vendendo cocaína para que pudesse organizar fugas dos presídios cariocas que estavam faccionados. Na esteira da formação do Comando Vermelho, teve um traficante com um papel importantíssimo. Eu estou falando de Marcinho VP. Ele conseguiu crescer rapidamente no crime organizado, chefiando o tráfico no Complexo do Alemão, e ele era ainda jovem e audacioso. Márcio dos Santos Nepomuceno, famigerado Marcinho VP, nasceu em 1970 na favela do Vigário Geral, que fica lá na zona norte do Rio, mas logo ele se mudou para São João do Meriti. O seu pai, o pai do Marcinho VP, foi assassinado quando ele ainda era um bebê e a mãe dele foi presa em 4 ocasiões diferentes. A família era da pesada. Marcinho VP e os seus 3 irmãos foram criados, sabe por quem? Por uma tia. Na sua autobiografia chamada Marcinho, Verdades e Posições, o direito penal do inimigo, o criminoso conta que começou a roubar aos 13 anos de idade
para comprar roupas de marca. Marcinho teria começado a traficar drogas no início da década de 80 e ele ascendeu rapidamente dentro da hierarquia do CV. O apelido VP pode ter surgido no início da carreira do tráfico, já que costumava ser usado como sigla para a expressão vapor. Vapor era VP, um pequeno vendedor de drogas. Antes de continuar a falar de Marcinho VP, é importante eu te contextualizar sobre essa época no Rio. Nos anos 80, o dinheiro dos assaltos a banco financiou o investimento de um novo negócio que começava no Rio, que era o tráfico de drogas, e começou tudo com muita cocaína. A Colômbia se tornou a grande produtora de cocaína mundial e o Rio de Janeiro vira um dos centros das novas rotas para a Europa. Com isso, o Comando Vermelho se fortalece e passa a dominar territórios. Bem, vamos voltar agora a falar do Marcinho VP. Bom, lá na época em que ele entrou para a facção, o complexo do Alemão, onde ele estava morando, era controlado. O chefão era o tal do Orlando Jogador. Mas Orlando Jogador foi assassinado em 1994 por outro bandido, que era o Hernaldo Pinto de Medeiros, conhecido lá no Rio na época como vulgo Uê. O que o Uê queria? Ele queria assumir o controle de venda de drogas naquela região. A morte fez com que a favela passasse por uma série de sucessões da liderança do tráfico, até que o Marcinho VP ascendeu nessa cadeia hierárquica. Apesar das investigações destacarem a posição do Marcinho VP no tráfico de drogas, o próprio Marcinho afirma que nunca se envolveu com essa atividade. Ele confessou à polícia ter atuado apenas como assaltante de banco e assaltante de carro forte. Em relação a drogas, em relação ao CV, ele sempre negou. Mas o problema de Marcinho VP aumentou e muito quando ele passou a ser procurado pela polícia carioca pelo assassinato e esquartejamento dos traficantes André Luiz dos Santos Jorge e também do traficante Rubem Ferreira de Andrade. Olha, nessa época, o Marcinho VP fugiu para o Rio Grande do Sul para evitar ser preso. E aí, o detetive carioca, o José Carlos Guimarães, foi a pessoa, o policial encarregado por liderar as investigações para tentar prender Marcinho VP. Esse policial civil passou, só para você ter uma noção, 4 meses tentando descobrir o paradeiro do traficante, até que conseguiu manter na cadeia, mandou à prisão Marcinho VP. O sistema penitenciário em si, não. Eu entendo que ele causa a nós muita dor emocional, saudade daqueles que nós amamos, mas em si, ele não recupera ninguém, o Estado não proporciona condições para a reintegração social de nenhum condenado, ao contrário, ele incita a rivalidade. Mas mesmo atrás das grades, Marcinho VP seguiu com um papel importante para a liderança do Comando Vermelho, diz a polícia. Ele é acusado de ter envolvimento no assassinato de outro criminoso, que é o Márcio Amaro de Oliveira, conhecido como Marcinho VP da Dona Marta. E isso teria acontecido no ano de 2003. Durante um show no Lollapalooza, Oruan, filho de Marcinho VP, chegou a vestir uma camiseta com o rosto do pai, com a palavra liberdade. Atualmente, Marcinho VP tem 54 anos de idade e está preso há 26 anos no cárcere. Agora que você foi apresentado aos fundadores do CV, é de suma importância você entender a estrutura dessa organização, que só cresceu todos esses anos e se tornou a segunda maior facção do Brasil, perdendo apenas para o PCC, que nasceu em São Paulo. O Comando Vermelho possui uma estrutura menos hierárquica, com lideranças locais conhecidas como donos do morro. O Comando Vermelho estabeleceu regras internas inquebráveis e também os valores morais, os ideais e os alicerces do funcionamento dessa organização criminosa. A minha equipe de produção conseguiu o primeiro estatuto, que foi encontrado em 1979 em cadernos apreendidos pela polícia em celas prisionais lá na Ilha Grande. Você vai conhecer agora os 10 mandamentos da facção Comando Vermelho.
Primeiro mandamento, não negar a pátria. Segundo mandamento, não caguetar. Terceiro, não cobiçar a mulher do próximo. Quarto mandamento, não acusar em vão. Quinto, não conspirar. Sexto mandamento, falar a verdade mesmo que custa a própria vida. Sétimo, ser coletivo. Oitavo mandamento, fortalecer os menos favorecidos. Nono, não quilingar. Mas espera um pouquinho, o que é esse verbo quilingar? Calma que eu vou te explicar. Quilingar, lá no Rio de Janeiro, é a pessoa desonesta ou aquele que é corrupto. Portanto, o mandamento 9 do CV é que os seus membros não podem agir com desonestidade dentro do grupo. E por último, o último mandamento, o 10º, é eliminar nossos inimigos. Você acabou de ter acesso aos 10 mandamentos do CV. Bom, agora eu quero te apresentar um outro detalhe muito importante, que é o estatuto dessa organização criminosa, que é a segunda mais poderosa do Brasil. Veja que desde a fundação em 1979, os membros criaram regras e ordens, e tudo isso foi feito em formato de estatuto do crime. É a indústria do crime organizado. O artigo 1 do Estatuto do Comando Vermelho diz o seguinte, abre aspas, nosso lema do princípio é de paz, justiça e liberdade. Significa que, apesar de todas as lutas, também somos de paz. Porém, jamais fugiremos da guerra quando ela se fizer necessária. Já o artigo 2º trata dos pilares do CV. O artigo 2º traz os 5 pilares que são liberdade, respeito, luta, justiça e união. O artigo 3º do Estatuto define quem são os julgadores da facção. O artigo 3º diz o seguinte, abre aspas, as palavras de todos os integrantes serão analisadas e respeitadas, porém, a palavra final, em qualquer circunstância e questão, será sempre a do Conselho. O artigo 4º define os membros do Conselho de Julgamento, abre aspas. O Conselho é formado por 13 conselheiros do mais alto grau de conhecimento de nossas regras e capacidade moral de imparcialidade, entre eles o presidente, o porta-voz e tesoureiro. O artigo 5º é impressionante, pois inaugura o Tribunal do Crime no Brasil. Eu vou narrar para você o artigo 5º, abre aspas. A organização está acima de qualquer membro e interesses pessoais, e quem errar, cortaremos na própria carne e as decepções punindo sempre o errado. Aquele que se omitir diante de erros de irmãos é prevalecido sempre a razão para atingirmos o patamar de eficiência que almejamos. O expurgo será constante quando se fizer necessário. No artigo 6º encontramos as remunerações de cada membro. Veja o que diz o artigo 6º, abre aspas. Cada integrante receberá o valor que merece de acordo com as suas funções, boas ações, boas intenções e responsabilidades. No artigo 7º é possível ver a visão empresarial desses bandidos, pois fica estabelecido o seguinte, abre aspas, plantaremos a semente do CV em cada canto desse Brasil, priorizando sempre a qualidade ao respeito de luta e não quantidade. O artigo 8º estipula regras de comportamento e aponta que não será permitido e será passivo de correção as seguintes condutas. Perceba, abre aspas. A. Agressões entre irmãos e companheiros. B. Irresponsabilidade e qualquer tipo de pilantragem. C. Faltar com o CV, que é todos nós. D. Se apoderar indevidamente de áreas de irmãos. E. Derramar sangue de irmãos antes de ter passado pela avaliação do Conselho e sair o decreto. F. Derramar sangue inocente. Letra G. Causar desavenças, intrigas e desunião entre irmãos. Olha, é importante você que me assiste entender que o CV começou lá no presídio da Ilha Grande em 1979, como eu já expliquei, mas com rapidez começou a agir nas comunidades e assim transformou-se em um refúgio para muitos jovens das abandonadas favelas cariocas.
O Comando Vermelho oferecia uma maneira de sustentar a sua família e ascender socialmente na comunidade com venda de drogas. Muitos dos chefes dos pontos de venda de drogas acabam se tornando lideranças que impõem a ordem e convivência dentro das favelas. Eu vou te apresentar agora os símbolos utilizados pelo Comando Vermelho para identificar os seus membros, identificar marcas territoriais e demonstrar lealdade à organização, refletindo a sua história, ideologia e poder dentro do mundo do crime organizado no Brasil. Vamos lá! A sigla CV, frequentemente utilizada como uma forma abreviada para se referir ao Comando Vermelho em grafites, mensagens e comunicações internas da facção. A foice e o martelo são símbolos mais antigos associados ao Comando Vermelho, que representa as origens comunistas da facção e a sua ligação histórica com ideais revolucionários. A cor vermelha é um símbolo marcante da facção, representando não apenas o seu nome, mas também a sua identidade e unidade como organização criminosa. A facção domina as regiões e dita normas. Até o local de lixo foi normatizado pelo CV. Isso configura a ausência total do Estado nessas comunidades carentes que acabam sendo controladas por facções ou milícias no Rio. Mas vamos lá, entre 1983 e 1986, o CV expandiu muito o domínio das bocas de fumo no Rio de Janeiro. Só para você ter uma noção, em 85 a facção já tomava conta de 70% de todos os pontos de venda de um mercado que gerava muito dinheiro. E é nesse momento que as guerras por territórios começaram. O problema é que essa guerra por domínio de território e desavença entre integrantes do CV fez surgir, sabe o quê? Mais duas facções lá no Rio de Janeiro. Essa desavença gerou o quê? A criação do terceiro comando puro, que é o TCP, e o amigo dos amigos, que é a ADA. Só para você que me assiste saber, no ano de 1989 ocorreram mais de 100 fugas em presídios cariocas, o que deixou o setor bancário em estado de choque, pois boa parte dos presos lá da Ilha Grande eram assaltantes de banco. Um dos momentos de maior tensão na história do crime organizado no Rio de Janeiro ocorreu, sabe quando? Em 1994, aonde teria acontecido uma das maiores traições no mundo do crime carioca. Vamos lá! O criminoso conhecido como Orlando o Jogador, que era líder do Comando Vermelho no Complexo do Alemão, é assassinado por Uê, por causa de problemas que envolviam mulheres. Vamos lá! Após matar Orlando o Jogador, o traficante Uê fundou uma facção rival ao Comando Vermelho. Aí ele funda o quê? Os Amigos dos Amigos, que é o ADA. E foi em 1994 que o presídio de Ilha Grande foi desativado e implodido. O acervo da cadeia Cândido Mendes integra atualmente o Museu do Cárcere, que é administrado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Até o ano 2000, o Comando Vermelho já tinha tido 10 líderes da pesada, que tenho certeza que você já ouviu falar e eu vou relembrar. São criminosos famosos. Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. Ele foi condenado a mais de 300 anos de pena e está cumprindo preso desde 2001. Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. Ele foi acusado de ter mandado matar o jornalista Tim Lopes no dia 2 de julho de 2002. Elias Maluco foi encontrado morto na cela em 2020, aonde ele cumpria a pena pela morte de Tim Lopes. E olha, se você quer saber tudo o que aconteceu com o Tim Lopes e teve a participação do Elias Maluco, eu estou colocando aqui um card para você poder assistir essa história que já está no canal Na Cena do Crime. Adão Ferreira, o Adão de Vigário Geral. Ele cumpriu a sua pena e, após ser solto, se converteu à palavra de Deus e atualmente tenta conscientizar jovens a não entrar para o mundo do crime. Olha que interessante. Márcio José Guimarães, o Tchaca.
Ele foi condenado a mais de 50 anos de prisão e atualmente encontra-se foragido da justiça. Isaías da Costa Rodrigues, o Isaías do Borel, ficou preso por 22 anos e agora está em liberdade. Marcos Marinho dos Santos, o Chapolin, era o braço direito de Fernandinho Beiramar e está preso. Márcio Silva Macedo, o Gigante, foi morto na cadeia em 2009. Marco Antônio Firmino da Silva, o Maitor, foi condenado a mais de 35 anos de cadeia e continua em cana. Olha, eu fiz questão de levantar o prontuário desses chefões do Comando Vermelho para mostrar para as pessoas que realmente o mundo do crime não vale a pena. Você viu que todo mundo se estrepou. Somente tem duas saídas para quem está dentro de uma facção criminosa: é a cadeia ou cemitério. A facção Comando Vermelho tem características que denotam um esquema semelhante ao esquema dos mafiosos, por conta do domínio da cadeia produtiva da maioria das atividades ilegais em que eles atuam. Além disso, o CV expandiu a forma como garante os armamentos que são usados, que são armamentos de guerra. Hoje, não faz somente o uso de armas importadas de outros países, mas também o CV já compra armas de fabricação bélico fabricados no Brasil, que são as chamadas armas fake, mas que são armas que funcionam. Um estudo feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, agora em fevereiro de 2025, revelou que o tráfico de cocaína já não é a atividade que dá mais dinheiro para o crime organizado no Brasil, não. A pesquisa aponta que atividades como a venda irregular de combustível, a venda de ouro, cigarro e álcool são mais lucrativas. Conforme uma pesquisa que nós tivemos acesso, olha que curioso, a facção criminosa PCC e também o Comando Vermelho, eles teriam movimentado 146 bilhões de reais em 2022 com a comercialização de combustível, ouro, cigarro e bebida falsificada. A movimentação financeira do tráfico de cocaína no mesmo período teria sido estimada em 15 bilhões de reais. Mas tem um fato curioso envolvendo a polícia que você precisa saber. Apesar de reconhecer a existência do CV, apenas em 1981 a Polícia Civil do Rio só investigou as raízes do comando em 1991, 10 anos depois. Foram praticamente 12 anos, desde 1979, que as autoridades policiais cariocas minimizavam o tamanho da facção CV. Só para você ter uma noção, no final da década de 80, o então governador, o Moreira Franco, ele sofreu 2 atentados contra a sua vida e a polícia acabou minimizando esse ocorrido. A omissão do poder público fez com que o CV fosse angariando e dominando territórios do Rio, principalmente em locais onde as condições geográficas são muito complexas e complicadas. Barricadas são montadas para a polícia ingressar. É necessário também retroescavadeira para abrir caminho para os veículos da polícia. Os faccionados, quando percebem a chegada de uma operação policial, ateiam fogo em veículos e, com isso, o trabalho policial é atrasado sobremaneira, tendo assim os bandidos tempo para fugir ou se armar para enfrentar a polícia. E a população de bem fica no meio desse fogo cruzado. Na mega operação da polícia no Complexo do Alemão e da Penha em 2025, um dos faccionados do CV gravou um vídeo e jogou nas redes sociais. Veja. Os caras merecem moral, não merecem a paulada no coco, muito tiro por dentro da cara. Me chegar no inferno e matar de novo. O Ministério da Justiça avalia que o Comando Vermelho está em 23 estados brasileiros. Aonde o Comando Vermelho se instala, a violência cresce por disputas de território e o domínio armado pelas ruas. Nos últimos anos, o CV aprendeu práticas ilegais com as milícias cariocas. O Comando Vermelho passou a cobrar pela venda de gás, venda de internet pirata, TV a cabo clandestina e o transporte irregular com vans e mototáxis vai vendo. Só para você ter uma noção, atualmente um botijão de gás é vendido no CV por R$ 130. A internet do Comando Vermelho varia de acordo com a velocidade contratada. E nós levantamos, pode custar de R$ 70 a R$ 130 atualmente.
Quem não paga é cobrado diretamente pelos traficantes. Um morador de uma favela da Zona Sul dominada pelo CV contou que um conhecido apanhou por não pagar o gás e aí foi expulso da comunidade. Olha que absurdo! Os carros de aplicativo não podem subir o morro para fazer esse serviço. Existem os mototáxis estacionados logo na entrada das favelas que são faccionadas pelo Comando Vermelho, ou as vans autorizadas pelos traficantes que lucram com ela, ou seja, eles dominam todo esse transporte ilegal. São novos negócios que passaram a dar mais dinheiro que a própria droga vendida e ainda amplia o controle do CV perante toda a comunidade dominada. Outra curiosidade é que a maioria dos moradores não paga por energia elétrica. Bem, eu quero agora contar para você outras regras impostas pelo CV nas comunidades que eles dominam. Não é permitido brigar na favela. Só quem briga ou resolve conflitos são os membros do CV. Olha, em casos de violência doméstica, se houver provas de que o homem bateu na mulher, o desenrolo com os traficantes pode resultar em espancamento com pauladas e expulsão da favela, ou seja, em casos mais graves, a solução pode até acabar em assassinato. Roubos são proibidos e os infratores, em geral, têm uma das mãos cortadas pelo CV. Em caso de reincidência, vai para o Tribunal do Crime e a pena é a morte por incineração entre os pneus. Olhar para a mulher de bandido também é falta grave, digno de agressões físicas e até morte. Nos bailes funk, se alguém espirrar lança-perfume em algum traficante, vai sofrer retaliação. Se esbarrar em um traficante ou quiser tirar satisfação, caso esbarrem em você, você vai levar um tipo de esculacho. Se insistir na confusão, o CV lança a mão de torturas e agressões. As regras para as mulheres podem ser ainda mais restritivas. Casos extraconjugais, principalmente quando os prejudicados forem membros do CV, podem acabar em morte. Na música, o funk proibidão e o trap são alguns dos gêneros que mais evidenciam a influência do CV, com letras que muitas vezes narram o cotidiano das comunidades controladas pela facção e também exaltam membros ou a própria organização. Um dos cantores mais famosos é o MC Oruan, filho de Marcinho VP, que está preso. Essas músicas, apesar de controversas, são uma forma de expressão cultural que reflete a realidade vivida por muitos nas periferias e favelas cariocas. Olha, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é, sem dúvida, a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil. Gente, são mais de 2.500 alunos do professor Oliver que já passaram em concurso para PM, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, PRF e muito mais. E além dos cursos para você entrar para a polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o importante EJA, para quem está precisando concluir os seus estudos, tudo isso super legalizado. Então, acesse o site, escaneie o QR Code na tela e dê o próximo passo para a sua carreira como o Instituto Oliver. A Polícia Civil Carioca revelou que das 1.413 comunidades do Rio de Janeiro, 828 estão sob o comando do Comando Vermelho, a maior facção criminosa daquele estado. O número representa quase 60% do total das favelas. No Rio de Janeiro, o CV controla aproximadamente 24,2% dos bairros, afetando a vida de 18% da população da capital fluminense. O CV mantém conflitos com outras facções e milícias pelo controle de territórios e também rotas de tráfico. Olha, o Comando Vermelho domina vastas áreas na zona sul e norte do Rio de Janeiro, como a Rocinha, Complexo do Alemão e a Cidade de Deus, além também de ter ramificações em dezenas de estados brasileiros.
Só no Rio de Janeiro, 2 milhões de pessoas vivem sob o domínio e as regras do Comando Vermelho. Só na capital fluminense, 58,4% das escolas, com cerca de 800 mil alunos no ensino fundamental e médio, estão localizadas em áreas do domínio de grupos armados. Em 2022, foram mais de 4,4 mil tiroteios das imediações dessas escolas na região metropolitana do Rio. Não é brincadeira a que ponto chegou com a omissão das autoridades. Na mega operação de outubro de 2025, nos complexos da Penha e também no complexo do Alemão, as escolas ficaram fechadas por pelo menos 3 dias. Em uma audiência no Senado ocorrida no dia 5 de novembro de 2025, o subsecretário de Inteligência da Polícia Militar, Daniel Ferreira, disse que a mega operação teve impacto ínfimo para desarticular o CV. Moradores também relatam que não houve mudança na rotina do tráfico após a mega operação. No dia seguinte, às mortes, quando os corpos ainda eram retirados da mata, havia traficantes armados com fuzis na comunidade, disseram moradores do complexo do Alemão. Olha, eu tenho certeza que com o nosso roteiro você acaba de saber com riqueza de detalhes o início da primeira facção no Brasil, que foi o Comando Vermelho. E por isso, eu quero saber, é claro, a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que as facções criminosas do Brasil vão aumentar o seu poderio nos próximos anos? Ou você acredita que possa ocorrer uma diminuição da força dessas organizações criminosas? Você acredita que classificar as facções como organizações terroristas é a saída para vencermos essa guerra? Ou isso é somente mais uma fumaça para desviar a atenção do problema? Na sua opinião, o que tem que ser feito o mais rápido possível para reduzirmos o domínio de 88 facções espalhadas pelo Brasil? Olha, eu quero muito saber a sua opinião aqui, nos comentários. E agora chegou a hora de você dar aquela força pra gente. E é muito fácil, é só você se inscrever no canal Na Cena do Crime. E já aproveita e dá um like. Ative o sininho de notificação e compartilhe esse super roteiro com seus amigos que gostam de consumir True Crimes com riqueza de detalhes.